Boa tarde a todos. Às 13h38, declaro aberto os trabalhos da presente sessão semanal do exercício da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, registrando que se encontram presentes os vereadores Paulo Mário Arruda Vasconcelos, Fabiana Alessandri, Leonel Arantes, o Léo e Padre Josemildo, e registrando a ausência justificada do vereador Antônio Carlos Nunes de Matos, o Bugalu, por conta do falecimento do presidente do sindicato da Federação. Por favor. Dos papéis. Federação dos Sindicatos Papeleiros do Brasil. Tá, obrigado, Paulo. Então, mais do que justificada a sua ausência aí, pedindo para compor a mesa conosco, com muita honra, o vereador Natanael Ananias, que está aqui acompanhando essa sessão. Vocês todos, por favor, eu vou registrar a presença no final de cada um. Só assinem a lista de presença, está correndo por aí, todos assinem, por favor. Então, depois nós falamos dos fiscais de obras e posturas do município, que também estão presentes. Análise de matérias em trâmite. Em regime de urgência urgentíssima do vereador Marcos Vale, disciplina a captação de água dos corpos hídricos do município da forma que especifica e dá outras providências. Relator designado Leonel Pereira Arantes, o Léo. Projeto de autoria do vereador Marcos Vale, que disciplina a captação de água dos corpos hídricos do município da forma em que ela especifica e dá outras providências. Relatório. A presente matéria institui que a captação de água por caminhões-pipa de qualquer corpo hídrico localizado no município de Bragança Paulista fica condicionada à prévia autorização do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, DAE. Conforme expõe o autor da justificativa, a água é um recurso natural fundamental dada a sua importância vital aos ecossistemas, tanto animal como vegetal, fato que por si só determina medidas objetivando cada vez mais a conscientização desses valores de forma pedagógica e através de mudança dos padrões de comportamento na sociedade. Tendo em vista a relevância do assunto tratado nessa matéria e a atual situação de escassez de água pela qual passa a nossa região, consideramos oportuna a aprovação desse projeto. Conclusão pela aprovação, vereador Leonel Pereira Arantes, o Léo. Está em discussão o parecer do relator. Tem emenda? Não, acho que não, Paulo. Não possui emendas. Não. Não, eu vou... não sei se vocês se recordam, o vereador Miguel levantou uma hipótese lá no plenário do risco que nós poderíamos correr com essa lei, no sentido de até prejudicar a própria prefeitura, que faz captação de água em certos locais, e através dessa lei estaria proibida de fazer essa captação, e a prefeitura usa essa captação para fazer lavagem de rua, para fazer uma série de irrigação de jardins, etc. Então, eu tenho muita cautela com relação a isso. Eu vou aguardar a posição em plenário para votar. Por enquanto, no parecer, eu vou votar contra o parecer, exatamente por esse motivo, porque essa cautela que o vereador Miguel salientou no plenário, ela é bastante justificada, né? Não cabe uma emenda, Paulo, agora à tarde deve ser feita? Então, por isso que eu perguntei, né, se tem emenda, né? Eu gostaria até que o vereador Miguel fosse o autor dessa emenda, caso seja necessário. Esse projeto está em urgência, né? Se nós quebrarmos a urgência, ele tranca a pauta. Então, precisa ser resolvido isso antes. A Comissão de Justiça tem reunião depois da gente. E o vereador vai estar aí. Então, se quiserem propor a emenda também de uma parte que possa fazer isso,
Podemos até estudar, mas tem que estudar com o jurídico. Poderia propor essa emenda em coautoria com o vereador Miguel Lopes. Tudo bem, então eu gostaria que chamasse o jurídico da casa, ver se ele pode nos auxiliar aqui nesse momento. Até para que não dizer que a gente ignorou a proposta dele. Né? Exatamente, não, estou registrando bem aqui para que fique registrado. É o 47 de 2014. Para que a gente possa, não sei se vai dar essa abertura para fazer essa emenda, porque não sei se acaba com a lei, né? Entendeu? Lei que você faz com abertura praticamente nasce morta. Mas ao mesmo tempo a prefeitura depende também desses meios. Depende, né? Por isso que nós temos que ter cautela. Né? Se nós fizermos isso, nós vamos prejudicar bastante. Não sei nem se a prefeitura tem poço artesiano, acredito que não tenha, né? Eu nunca soube. Tem unidades. Tem. Não, eu digo na garagem, criar lugar certo para ter, acho que não tem, né? Mas da prefeitura que ela tem unidades, tem lá. Em algumas escolas tem, por exemplo. Não, tudo bem, aí é necessidade, mas não tem como absorver tudo, né? Não. Lá na garagem seria o lugar ideal para ter um poço artesiano já há algum tempo. E essa emenda, ela só seria concedida, então, à prefeitura fazer essa captação de água, uma exceção da prefeitura. É complicada. Tudo bem, Márcio? Né? Viu? Pode passar por outro, então, sugestão, vamos passar a pauta, a gente retoma por aqui. Nós continuamos. Deixa em aberto a matéria do vereador Léo. Projeto de Lei Complementar 27 de 2014, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a adequação das exigências para o ingresso no cargo de fiscal de obras e da outras providências. Relatora designada Fabiana Alessandri. Queria só... não, o anterior, desculpem. Mas já vai nisso mesmo. Esses projetos de lei, só para deixar bem claro, eram todos para a próxima semana. Nós antecipamos o parecer, até para que a gente possa votar, se possível, tudo esse ano ainda, sem dificuldade. Tem que já arrastar mais uma semana e ser votado só o ano que vem, tá? Mas deveria ser apresentado o parecer oficialmente só na próxima semana, que nós antecipamos o parecer. Relatório. Tendo em vista que, conforme expõe o autor na mensagem de encaminhamento Passa o projeto da matéria... Mim, por favor. Pode ir falando que eu estou escutando. Tendo em vista que, conforme expõe o autor na mensagem de encaminhamento da matéria, os salários fiscais da prefeitura devem ter as mesmas referências e pré-requisitos para que se corrijam distorções que cresceram ao longo dos anos. Tendo em vista que a necessidade de atualizar as referências salariais da categoria elencada, de forma a acompanhar o mercado de trabalho, tendo em vista que a matéria encontra-se formalmente em ordem e não infringe as normas orçamentárias, nada temos a opor. Conclusão pela aprovação. Relatora Fabiana Alessandri. Está em discussão o parecer da relatora. Só queria comentar, até aproveitando, já vou falar dos dois, tanto de obras quanto de posturas, que eu fiz o parecer. E vou ser muito sincero para vocês, que a minha posição inicial foi fazer parecer contrário. Por quê? Calma, não briga ainda não, vou explicar. Porque me veio a preocupação, exatamente, a gente sabe que é um direito e nós temos que incentivar e melhorar, sem dúvida nenhuma, a projeção e o direito de projeção nos cargos da prefeitura. O plano de cargos e carreiras tem que acontecer e o prefeito vem fazendo isso gradativamente. Vocês conhecem um pouquinho a receita do município e sabem. Se a prefeitura fizesse isso de uma vez, quebrava a prefeitura de uma vez, não tem como acertar a situação de todo mundo de uma vez, então eu fazendo escalonadamente. Aí eu estava fazendo o parecer ontem à tarde, liguei para o chefe, né? Liguei para o prefeito. Falei, prefeito, eu vou dar parecer contrário aqui, por uma questão muito simples. Nós vamos ter uma briga muito séria com os engenheiros. Nós vamos apanhar dos engenheiros todinho aqui na Câmara e não vai dar para segurar isso não. Porque, e não é preconceito contra nenhum dos senhores, pelo amor de Deus, que da forma que está, alguns fiscais podem ter salário até superior
ao de alguns engenheiros. E aí eles vão vir para cima vão bater na gente. Vamos rever isso primeiro. Aí o prefeito falou, não, você leu a lei? Falei, claro que eu li. Ele falou, você viu que a partir de março? Falei, vi. Ele falou, então, antes disso, nós vamos mandar também uma lei para acertar a situação dos engenheiros. O que eu não queria era criar mal-estar entre os funcionários da casa, entre vocês e eles. E de repente os fiscais vão começar a brigar com os engenheiros, porque como é que o engenheiro está ganhando aqui, o fiscal está ganhando aqui? Ia dar um mal-estar danado. Não era nem só para a Câmara, era para vocês também. Não, porque a proporção de salários, ia dizer, como é que não se viu isso antes, não se preocupou com isso antes? Então o prefeito já conversou, já acertamos isso, ele deve mandar também para fazer a correção também dos engenheiros, tanto civil quanto engenheiro de segurança, engenheiro do trabalho, para resolver a situação de todo mundo. Aí entra, na mesma época que entra os reajustes, para não ter problema de haver que esse, nessa condição, ganha mais que aquele, valorizar todo mundo dentro da sua classe, tá bom? Não ia dar, o parecer não seria contrário de vocês, mas a preocupação era exatamente não criar um mal-estar na administração por conta disso. Tá? Só deixar isso claro, e o parecer, é claro, é pela aprovação. Mas não tem, por favor. Senhor padre, eu respeito muito o posicionamento do senhor, né, mas este questionamento, esta insatisfação, já está instalada hoje na prefeitura. Sim. Porque os fiscais de tributos, eles já receberam esse benefício, enquanto os fiscais de obras e de posturas, eles ficaram para trás. É exatamente a nossa luta, a nossa batalha, para eles estar tendo a mesma equiparação que já tiveram os fiscais de tributos. Hoje, se você for à prefeitura, existe um grupo de 7 fiscais que receberam o seu reajuste, receberam toda a sua correção, e 29 que foram deixados para trás. Então, é por este motivo a nossa luta. Entendemos, sim, a causa dos engenheiros, dos arquitetos, mas vamos por etapas, né? Então, é uma conquista deles para estar fazendo uma equiparação, e eu vejo que jamais nós poderíamos brecar esta situação por esse motivo. Eu concordo com o vereador Natanael. Eu acho que a gente até está provocando o executivo para estar acertando aos poucos, devagar, de todo mundo, de todos os funcionários, né? Essa casa ajudou a autorizar e acertar do fiscal de tributos, dos advogados, agora o fiscal de obras, dos contadores. Eu acho que é uma maneira de, aos poucos, a gente estar acertando, dos guardas também. Então, a gente está caminhando para acertar. Eu fico feliz e vocês merecem. Por favor, coloque em votação. Bom, eu já vou dizer para eles aqui que eu estou com vocês merecem. É como a Fabiana falou, o Natanael falou, tem outros cargos que vieram aqui também brigar, e vocês estão aqui presentes brigando pelo interesse de vocês. Vocês podem contar comigo. Com relação, eu estou aqui quietinho, mas estou prestando atenção. Eu nunca vi vocês gostarem tanto da gente que nem vocês estão demonstrando hoje. Viu que privilégio nós temos? Muito obrigado, vocês são muito gentis. Vocês não têm nenhum interesse aqui hoje, né? Nada. Foi uma mera coincidência e todos viram mesmo. Que legal. Não, com relação a... eu até tenho cumprimentado o prefeito, raramente o cumprimento, mas dessa vez tenho cumprimentado, porque várias administrações tentaram fazer um plano de cargo e carreira no município e não conseguiram, né? E ele, acertando posições intermediárias de cada situação, vem fazendo indiretamente um novo plano de cargo e carreira no município. Então, isso é louvável, eu estou defendendo isso em todos os sentidos. Com relação especificamente de vocês, eu já fui procurado anteriormente por alguns colegas de vocês e até fiz uma exposição, uma explanação na sessão na Câmara, defendendo exatamente tudo isso. E o Natanael participou também desta defesa nesse dia. Então, com relação a mim, vocês podem ficar tranquilos que vocês não precisam vir aqui todo dia cuidar, visitar a gente, né? Vai ser um prazer recebê-los sempre aqui, mas estou brincando. Mas a minha posição é sempre favorável. Eu acho que acertar e recolocar, não tem cabimento as pessoas que entrar na mesma faixa de que tem 20 anos, 30 anos de prefeitura, sei lá eu quanto tempo, e a pessoa não tem interesse nenhum em progredir, não há estímulo, não há nada. Isso tem que ser feito o mais rapidamente possível. Eu até discuti com uma certa veemência com a secretária aqui quando ela veio,
exatamente que fosse feito nesse ano ainda, né? E fico contente que está dando tudo certo fazer, não importa se vai ser feito o ano que vem, né? Porque nós tínhamos até promovido um acordo das pessoas que tinham procurado de fazer esse ano para pagar em janeiro, para pagar em fevereiro, quando tivesse dinheiro, né? E isso, de fato, aconteceu e é isso que eu estou contente. Não havendo mais manifestações, coloco em votação. Tem honra de votar, Natanael? Eu sou mais que favorável. Léo? Eu também estou junto com eles, podem, o meu voto é deles também, aprovado. Pátrio Semildo pela aprovação. Fabiana? Pela aprovação. Paulo? Estou pensando. Sim. Se você pensar muito, eles param você ali na frente. Só tem um suspensezinho. Olha quanto eles estão aí. Então está aprovado por unanimidade o parecer da relatora Fabiana sobre a adequação das exigências para o ingresso de cargo de fiscal de obras e da outras providências. Lei complementar 27 de 2014. Projeto de lei complementar 28 de 2014, que dispõe sobre a adequação das exigências para ingresso ao cargo de fiscal de posturas e da outras providências. Relator designado, Padre Josemildo. De acordo com o que dispõe o inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar número 259 de 2000, progressão é a elevação do servidor público de um padrão salarial para outro imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. Isso dará pelos critérios de escolaridade, tempo de serviço e merecimento. Parágrafo 1º. Na avaliação de desempenho serão considerados os fatores de assiduidade, pontualidade, zelo pessoal, zelo com material, disciplina, iniciativa própria, produtividade e experiência específica. Não há dúvidas quanto à necessidade de uma implementação de um plano de cargos e carreiras nas categorias elencadas. Um fiscal de postura júnior recebe hoje o equivalente a R$ 1.829,08, com a referência 10, enquanto um sênior recebe R$ 2.404,30, na referência 12. Se aprovada essa lei complementar, as novas referências serão 15 e 17, e os valores R$ 3.945,77 e R$ 4.765,39, causando um impacto no orçamento de aproximadamente 0,10%. É sabido também que os benefícios dessa lei só serão concedidos a partir de 1º de março de 2015 e os valores recebidos a partir de abril de 2015. Consideramos ainda válida a projeção, todavia salientamos que de imediato custará um mal-estar entre os engenheiros e arquitetos que recebem R$ 3.412, R$ 3.945,77 e R$ 4.429,29. Os engenheiros civis, júnior, pleno e sênior, respectivamente. E os engenheiros segundo trabalho recebem R$ 2.992,01, R$ 3.412,62 e R$ 3.945,77 na mesma ordem. Considerando que o Executivo Municipal firmou um compromisso com os engenheiros e arquitetos de enviar a essa Casa de Leis proposta de progressão em suas categorias equivalentes dentro do prazo que se equivale à aplicação desta, nosso parecer é pela aprovação. Está em discussão o parecer. Eu já expliquei anteriormente, né, então, que não é que eu iria fazer contrário jamais a nenhum dos senhores e senhoras, pelo contrário. Eu sou mais do que defensor do plano de cargos e carreiras. Todavia, que não queria gerar ainda mais mal-estar entre o próprio funcionalismo, né? Então, esse compromisso do prefeito de que vai enviar também para acertar as demais categorias é fundamental para dar segurança tanto para a casa quanto para vocês e para o funcionalismo todo. Se ele não fizer isso, é uma injustiça social que não tem tamanho, né? Isso dá até ação judicial contra, porque acertam umas classes, não acertam as outras, por quê? Aí vai para a justiça e vai ganhar. Mas é fundamental, Paulo, que tenha esse compromisso firmado, né? Não apenas anunciado, mas firmado.
Acho que isso existe e nos traz uma certa tranquilidade nesse aspecto. Quem quer se manifestar? Fique à vontade, por favor. Boa tarde, meu nome é Everton, eu sou fiscal de posturas. Eu só gostaria de saber tirar uma dúvida. Se esse parecer não vai ficar vinculado à nossa aprovação. Não fica, porque isso é apenas uma opinião da casa, dizendo, olha, é importante isso, mas que se ressalte isso, não vincula uma coisa com a outra. A aprovação da casa independe nesse sentido. Não, só para que conste também, que eu estive conversando com o secretário administrativo na segunda-feira. Na segunda-feira, não me recordo a data, mas ele falou que já estava assinado dos engenheiros e dos arquitetos. Então, só para constar, que ele estava dando continuidade. Deve ir para casa. Mas uma coisa foi uma conversa informal, mas... uma coisa independe por completo da outra. Ótimo, beleza. Tá bom? Agora você tragou toda a surpresa. Não, é bom ficar registrado que está vindo, que está... Claro. Mas a gente tem que ver o lado deles agora, daí depois nós vai ver o do engenheiro, o arquiteto. Mas alguém? Por favor, fique à vontade. É verdade. Não, pode colocar em votação. Se for precisar votar mais uma vez, eu vou votar. Tem que votar. Então, não havendo mais discussões, coloca em votação. Meu voto é favorável. Paulo Natanael, tá bom, favorável. Léo? O meu é favorável. Vou votar. Pela aprovação? Pela aprovação também. Paulo? Pela aprovação e... Então está aprovado por unanimidade o parecer ao projeto regulamentar 28/2014, que dispõe sobre a adequação das exigências para o ingresso de cargo de fiscal de posturas e da outras providências. Então, que a gente possa, se Deus quiser, no menor prazo possível, acertar esse bendito, no sentido positivo mesmo, quero dizer, plano de cargos e carreiras para todo o funcionalismo, né? Para todo... Tem tanta gente aí que ainda depende disso e necessita dessa adequação, que a prefeitura possa logo realizar tudo isso, né? Etapa por etapa, nada de fazer loucuras, mas até que atinja 100% do funcionalismo, né? Só em nome da fiscalização de posturas e da fiscalização de obras, só agradecer vocês pela força que está dando para a gente aí, e também pode contar com a gente. É um passo sem dúvida. plenário, né? Lá que decide. Mas já de antemão, já agradecendo. Mas já foi aprovado em todas as comissões, né? Então... Mas por 5-0. No plenário vocês podem ter certeza também. Esse vereador está com vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado. Não, eu vou explicar. Se você quiser voltar para o outro, eu já tenho as informações. É só voltar no... Vou terminar aqui do Adventista, a gente volta lá, tá bom? Do Adventista rapidinho também, do Gabriel. Então, projeto de lei complementar... projeto de lei número 46 de 2014, do vereador José Gabriel Cindro Gonçalves, inclui no calendário de eventos do município o dia do mutirão de Natal da Igreja Adventista do 7º dia. Relator designado, Antônio Bugalu. O evento em questão tem por finalidade mobilizar comunidades voluntárias e empresas públicas e privadas para a realização de uma grande campanha beneficente e fazer com que todos os participantes descubram como é bom e prazeroso trabalhar em equipe e ajudar o próximo. Trata-se de uma iniciativa que nasceu no Brasil e tem se expandido nos últimos 5 anos, coletando aproximadamente 30 toneladas de alimentos, brinquedos e roupas em 8 países da América do Sul. Parecer pela aprovação. Conclusão pela aprovação. Antônio Bugalu. Está em discussão o parecer do relator. Não havendo manifestações, e todos nós somos aí solidários a qualquer tipo de campanha que beneficie de modo especial os que mais precisam, né? Coloco em votação. Paulo? Sim. Fabiana? Pela aprovação. Padre Zimildo pela aprovação. Léo? Pela aprovação. Nosso convidado Natanael? Pela aprovação também. Então está aprovado por unanimidade o parecer do relator Antônio Bugalu ao PL 47, Não. que dispõe 46, que dispõe sobre a inclusão no calendário de eventos do município o dia de mutirão de Natal da Igreja Adventista do 7º dia. Retomando a pauta.
Então, voltando para o 47. Projeto de lei 47, do vereador Marcos Vale, que disciplina a captação de água dos corpos hídricos no município, da forma que ele especifica, sobre a proposta de emenda, Paulo, por favor. Tá, eu conversei com o jurídico da casa. No artigo 1º do projeto, está escrito o seguinte: a captação de água por caminhões-pipa de qualquer corpo hídrico localizado no município de Bragança Paulista fica condicionada à prévia autorização do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, da AE. Então, ele acha que, eles têm até que um e-mail da AE, que diz que tudo precisa ser feito com autorização. Então, ele acha que a Prefeitura consegue rapidamente essa autorização. Os demais, logicamente, terão muita dificuldade para conseguir. Então, não cabe emenda, e deixando do jeito que está é a maneira mais adequada, só que a Prefeitura vai ter que fiscalizar e está em cima, porque agora está dando a ferramenta necessária para ela inibir ou coibir o uso de captação de água sem autorização. E a Prefeitura pede a dispensa, a autorização ela vai ter que fazer autorização também. Ela tem que ter autorização também. Só que ele acha que ela consegue bem rápido essa autorização, porque demora pra caramba, mas ele acha que consegue rápido. Até falei de dar um prazo, ele falou que totalmente estraga todo o projeto. Certo. Por favor, Karine. E eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Só se identifique, por favor. Meu nome é Roberto Carlini, sou fiscal, trabalho na Secretaria do Meio Ambiente e nós temos verificado que tem ocorrido, muita captação de água nos tanques, nos lagos de Bragança, por empresas privadas, e nós não temos ferramenta, não temos uma lei adequada municipal para inibir isso. E está prejudicando o meio ambiente, de certa forma, com essa falta de água. E essa lei vai respaldar a gente, vai dar a ferramenta necessária, vai resolver mesmo. E quanto ao jurídico, essa posição do jurídico é verdade, é o DAE mesmo que é o responsável, que a atribuição é deles. É Atibaia, né? Isso, é Atibaia. E dificilmente qualquer pessoa consegue captar a água dos tanques, e a Prefeitura conseguiria facilmente mesmo. Então, eu penso que vai ser ótimo para a cidade. Só isso. Obrigado. Muito bem, continue em discussão. Bom, eu como fui o relator aí, o Roberto está falando que ele trabalha no meio ambiente, então eu já disse pela aprovação, né? Isso é bom ouvir de você, Roberto, que é fiscal, né? E fiscal tem um monte que também estão falando, se precisar de fiscal, tem bastante aí, ó. Então, eu acho que, como eu fui o relator, isso é bom ouvir de você, viu, Roberto? Eu só queria manifestar nesse sentido, claro que nós somos todos favoráveis a essa regulação, na verdade, porque isso tem que ser regulado, é óbvio, porque daqui a pouco pode haver um descontrole total. Quero aproveitar e fazer aqui um pedido. Quem, além de você, Karine, quem mais é do meio ambiente aqui? Só você. Só você. Por isso que ele está careca. Vai uns dias que está assim já. Mas cobrar, Roberto, a gente já encaminhou, tanto eu quanto o vereador Natanael, já encaminhamos proposituras nesse sentido, pedindo um maior cuidado com os lagos do município, de modo especial os pequenos. Lá no Julieta Cristina, por exemplo, o lago está sendo completo. Sinceramente, eu não dou mais um ano de vida para o lago lá. Eu passo lá todos os dias, sem exceção, porque eu moro lá. Eu moro na Planejada 2 e eu desço muitas vezes por ali. E é doloroso, tem hora que dá vergonha de passar por lá, por conta do mato que toma conta de tudo e não é tomado nenhuma providência, por conta do descaso das galerias de água pluvial que jogam tudo que recebem dali do Alto Julieta, jogam tudo no lago, dos condomínios feitos no entorno que vão assoreando o lago, e, em síntese, vai sobrar um pedaço do lago do Tio Nicola futuramente, e olhe lá. Então, a gente pede esse cuidado, com essa fiscalização mais rigorosa e o desassoreamento daquele lago de forma urgente, urgentíssima. Não temos que esperar, eu discordo até aqui do secretário quando fala, vamos primeiro cuidar do lago Taboão. Não dá para cuidar de um e deixar o outro.
Já nós não temos o da Ípica, já perdemos da Alstim, os dois lagos pequenos em frente secaram também. Agora é mais um que está indo para o seu fim. Não podemos deixar isso acontecer. Tá? Então, fica aqui a nossa cobrança também nesse sentido. Tá? Pode falar para o Xen que a gente cobrou isso, nós estamos cobrando isso constantemente. É até uma vergonha para o nosso município, padre, o que vem acontecendo, como já ocorreu no Lago da Ípica, agora no da Julieta Cristina e em muitos outros, né? Acreditamos que é um descaso da administração deixar fatos tão negativos como este em dias que a água é um fator tão importante para o ser humano, nós deixarmos os nossos lagos deteriorar desta forma. Então, até apresentei um documentário na tribuna mostrando a situação daquele lago ali do Julieta Cristina e, de fato, nós esperamos que providências sejam tomadas nesse sentido. E não esquecer do lago do Tanque do Moinho, viu, Roberto? Estão falando. Que é na região onde eu moro lá. A gente quer ser, tem aquele outro próximo à prefeitura também. São inúmeros lagos que nós temos que preservar urgentemente, né? Está adiantado, tá. Está adiantado, tem um dinheiro, falta... Só no microfone. Leva lá, Eduardo, por favor. A Matheus. O tanque do Moinho? O tanque do Moinho está adiantado a situação. A Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando, está quase conseguindo uma verba para mexer, para arrumar tudo, deixar bonito. Está prestes a conseguir isso. Provavelmente esse começo de 2015 consiga. Então, já é alguma coisa. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o parecer do relator. Meu voto é pela aprovação. Léo? Pela aprovação. Paulo? Sim. Fabiana? Pela aprovação. Pátio Zemildo, sim, pela aprovação. Então está aprovado o parecer ao projeto de lei 47.114 do vereador Marcos Vale, que disciplina a captação de água dos corpos hídricos do município da forma que especifica e dá outras providências. Quero aqui registrar a presença de todos os senhores: Ismael José Franco de Moraes, José Cássio Lima Andrade, Marina Ramalho Aparecido, Thalita Passe, Michele Arantes de Paula, Everton Duarte, Molon, Monique Darrierin, é isso mesmo? Darrien, desculpa. Sampaio Bertocini, Maria Gláucia Lopes, Glória Lopes, Maria Cecília Apocalipse, pode corrigir, não tem problema não, tá? Cleiton da Conceição Valenzuela, Gabriel Pedro Moriondo, Roberto Carlini, Dorival Lopes, Adilson Benício da Silva, Ivan de Paula, Marco Antônio dos Santos Silva Júnior, Roberto Ribeiro das Neves, Dari Angelino Júnior, Luiz Carlos Pereira Júnior. Todos fiscais de obras ou posturas do município, os chefes de habitação e também aposentado o seu Ismael José Franco de Moraes. E recebemos também hoje o Márcio Juveniano Barros, que é chefe da divisão de habitação da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, que foi convocado para essa finalidade, para a gente conversar um pouquinho, Márcio, em vista da última sessão e a notificação feita aos moradores do bairro do Popó, ali da Popó e vizinhança. Nós pedimos que fosse entregue a todos os vereadores uma cópia do TAC, que foi assinado entre a Prefeitura, a Sabesp e o Ministério Público, né? Então, todos os vereadores receberam uma cópia já na semana passada, para que a gente pudesse até ter melhores informações antes de nos posicionar aqui diante dos moradores do Popó, sem ter uma resposta específica do que cobrava o TAC.
Então, eu creio que todos tiveram a oportunidade de dar uma olhada, dar uma levantada, e perceber que alguns, que o que está aqui é cobrando, o que nós estamos querendo saber exatamente, por que dessa demora da aplicação dos prazos, quando esse prazo devia ser extinto em 2010, na verdade, e era para agora, final de 2014, estar resolvida toda a situação. Se nós somarmos hoje a multa, a prefeitura teria uma multa aí próxima de 26 milhões de reais em face de tudo isso. E, na verdade, só agora que está se resolvendo, que bom que está resolvendo ainda, mas só agora. Que eles expusessem um pouquinho isso, para que a gente pudesse também conversar com os moradores quando nos procurarem nesse sentido, né? Por favor, fique à vontade. Márcio, chefe da Divisão de Habitação, boa tarde a todos e a todas. Bem, a questão do Popó, ela, como você disse, ela já vem sendo trabalhada, né, nesse TAC desde o ano de 2004, e em 2008. Não, em 2004 já vinha a discussão, né? Aí, posteriormente, caiu no governo anterior a formalização do termo de ajuste de conduta nessa situação. O que pega, o que estava dentro das diretrizes da habitação que foi dada no TAC da Sabesp, né, que até para explanar um pouco aqui para vocês entenderem, a gente faz um termo de ajuste de conduta para rever a questão da Sabesp, do lançamento do esgoto durante 30 anos, e a prefeitura, na verdade, passa a ser parte desse processo, né, e entra num custo, se a gente fosse ver de certa forma, muito maior do que a própria Sabesp em investimento para ajustar o TAC. Então, isso, até em discussões que a própria promotora, né, ela avalia, vamos dizer assim, a grande vitória da estação de tratamento, que é fato, mais de 70 milhões de investimento, mas a prefeitura, em termos de habitação, agora nós estamos tendo, só no LU, que está declarado aí, a gente tinha em torno praticamente de 60 milhões de reais de investimento. E agora, na questão habitacional no município, a gente está com mais de 144 milhões de investimento nas obras que estão previstas até o final de 2016. Então, de certa forma, era um volume muito grande de recursos que necessitava para atender toda a demanda que estava apontada no LU naquele período. E os programas, naquela época, em 2007, 2008, quando estava a discussão, praticamente os programas habitacionais ainda não estavam tão evoluídos, os recursos que eram repassados do governo federal eram montantes pequenos, a contrapartida do município muito grande. Hoje, com a questão do programa Minha Casa Minha Vida, a gente evoluiu muito nesse sentido, e principalmente também com a contrapartida, né, do governador, do governo do Estado, através do Casa Paulista. Então, essa junção de recursos entre prefeitura, que entrou com o terreno, governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, e o Casa Paulista, proporcionou que a gente conseguisse, de fato, a construção de novas moradias. Em cima disso, vem toda as diretrizes que a gente tem anterior. A gente tinha algumas famílias da Vila Malva, já foram removidas, tanto nas 145 casas, como em alguns, dentro da própria CDHU, algumas retomadas de apartamento, a gente já foi colocando algumas famílias da Vila Malva para a gente já poder tirar essa demanda da frente. Então, a Vila Malva, hoje, os casos mais críticos praticamente estão resolvidos. O São Miguel, que era uma área de risco 4, tinha risco eminente de morte no São Miguel. A gente já vinha acompanhando desde o ano 2010, por estar na prefeitura junto com a Defesa Civil. Cada vez que dava uma chuva que passava de 50 milímetros, a gente já entrava em estado de alerta para ter risco, o que ia fazer com as famílias que moravam no São Miguel. Foi removido praticamente 100%. O Austin, que era um problema há muitos anos, a gente puxava, então a gente também fez esse atendimento dentro do termo de ajuste de conduta. E o Popó, a gente avaliava uma situação de fazer um empreendimento com moradias, né, que fossem horizontais, casas, e mais próximo tentar fazer uma verificação de locais perto naquela região. Porém, o orçamento da prefeitura sempre foi um agravante para a gente, no sentido de ordenar essa compra de área, uma vez que a gente já tinha essas terras lá no Águas Claras. Então, agora, dado o prazo do termo de ajuste de conduta, que ele foi postergado, para você saber, depois de 2012, antes da administração, né, anterior sair da administração, eles assinaram um acordo que postergava por mais 2 anos, e que finda agora
em dezembro de 2014. A prefeitura tinha que tomar, por decisão judicial, uma iniciativa nesse sentido para organizar essas famílias e já deixar claro dessa remoção que tinha que ser feito lá. E bate pronto em relação a isso, a primeira situação que a gente tem para fazer em qualquer processo de remoção, qualquer levantamento que a gente tenha, é fazer o levantamento social dessas famílias, para saber quantas são, quanto é a renda bruta familiar dessas famílias, da onde são advindas, quanto tempo estão nesse assentamento, né, se são proprietários, são locatários. Então, o que a gente está fazendo, que iniciou nesses últimos 15 dias aí, e que, de certa forma, cada vez que você vai fazer esse serviço, as famílias que residem na região ficam preocupadas, a gente começou o trabalho técnico social, que sem ele, nada consiste em política posterior. Então, a gente fez uma proposta de 3 etapas de trabalho, de 3 a 4 etapas de trabalho. A primeira é avaliar o risco 4, conforme a Defesa Civil aponta, é quem tem, de fato, risco de desmoronamento, de acontecer algum problema de enchente do rio. A gente fez a primeira passada lá no Popó, foi 55 famílias levantadas nessa situação, e hoje também todas as equipes da prefeitura voltaram para o Popó e estão fazendo a reavaliação das famílias restantes lá, para a gente chegar no número final de quantas famílias estão dentro daquele assentamento e qual o tipo de ação que nós vamos tomar posterior. A postura do governo nesse sentido, o prefeito Fernando Dias tem tido muita cautela e responsabilidade de primeiro ter todos esses dados na mão para fazer o apontamento posterior. A nossa intenção é que todas aquelas famílias residentes naquele espaço tivessem direito à moradia digna, com a sua escritura, com tudo de forma legalizada. Mas para isso a gente tem que avaliar cada cadastro, cada caso de família naquele assentamento é um caso. A gente pode ter alguns exemplos, só para vocês terem ideia. Famílias que podem ter tido imóveis de outros conjuntos habitacionais, pode acontecer de famílias que acabaram de chegar no município, mas estão em área de risco e têm o seu direito constitucional dado por conta da Constituição. Você tem a questão de famílias que são compostas de solteiros, na verdade é um núcleo familiar, mas não é núcleo familiar, é o indivíduo só que mora lá. Tem idoso, tem deficiente. Então a gente tem que avaliar todos esses critérios para aí sim a gente fazer um apontamento posterior. A nossa proposta é que o LU, todo o empreendimento, conforme está no TAC, atenda a demanda principal do Popó, que é aqueles que moram na beira do rio. Se essas 55 famílias, e ainda a gente tem também agora uma diretriz dada pela Defesa Civil, que os meses de janeiro, fevereiro e março, a gente deve ter mais de 1.000 milímetros de chuva na cidade de Bragança Paulista. Então a gente já tem que fazer uma previsão de qualquer risco que venha poder acontecer, para a gente ter um espaço de contingenciamento, um projeto de contingenciamento de como a gente vai trabalhar nessa situação. Tá? Então, as famílias hoje, para vocês entenderem, estão sendo assistidas família por família lá na prefeitura. A gente já preparou até o salão nobre lá para fazer o atendimento dessas famílias, que estava meio apertado a divisão de habitação, onde vão ser atendidos agora. Veio, de certa forma, estagiários que estavam na prefeitura, a gente já convocou para a gente auxiliar nesse cadastro e acelerar um pouco esse atendimento, para que logo no começo do ano, assim que for entregue as unidades do Minha Casa Minha Vida, quanto mais famílias a gente conseguir atender dentro desse programa, melhor será. O TAC fala em 503 unidades, né, das quais pelo menos 305 destinadas para remover famílias que vivem em situação de risco nos locais. Alcim, está resolvido. Famílias residentes em áreas de APP no bairro do Popó, no Green Park, na Vila Malva, na Rua São Marcos e Jardim São Miguel. São essas áreas citadas. Desses assentamentos, o que está agora em avaliação posterior ao Popó, que a gente já está fazendo, é o Green Park. Nós temos o Green Park, a Rua 2 e a Rua 5, em que, vamos dizer assim, na sequência de atendimento seria o próximo trabalho que a gente vai ter que fazer. Do Popó, a gente avaliou como é o risco 4 que é dado pelo Popó, juntamente com a Defesa Civil, a gente já se prontificou a fazer esse atendimento antes que aconteça algum tipo de acidente, algum desastre lá.
Só uma coisa que eu queria pedir, Marcos, antes de passar a palavra dos demais à mesa. Você disse que esse prazo foi prorrogado até o final de 2014, inicial. Tem cópia do documento disso, não? Lá... Deve ter sim, porque na verdade isso é assinado pelo planejamento lá, na época foi assinado pelo Zé Almair. Então, deve ter, depois eu providencio cópia para vocês. Só para anexar aqui no TAC também. Tá ótimo. Aqui só consta, na verdade, deverá executar integralmente as medidas escritas lá até o mês de dezembro de 2010. Então, ele foi postergado duas vezes. Quando eu falei desses valores, inclusive, em cima dessa data, que daria ali 26.280.000 de multa até a data de 31 de dezembro desse ano. Vale lembrar também que a própria promotoria, né, ela deixou essa área, ela assinou o TAC e posterior a isso ela fez o TAC da Atílio Menin. E a própria promotora que assinou o TAC das áreas de risco, ela na verdade, ela embargou a região do TAC da Sabesp durante 1 ano e meio. Então, todos os projetos anteriores que estavam sendo realizados na área né, praticamente do LU, foram perdidos, porque era juntamente com a CDHU, tiveram que repassar por reavaliação financeira e tal, e nesse período foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida. A CDHU abriu mão das áreas naquele sentido, para não fazer mais conjuntos da CDHU, fez uma parceria com o governo federal e partiram todos os empreendimentos para ser do Minha Casa Minha Vida. Então, a questão de 1 ano e meio de paralisação do próprio Ministério Público em relação a essa área, ela não causou 1 ano e meio de atraso, ela causou 1 ano e meio de atraso da paralisação, mais a retomada de todo o processo de construção de novos projetos. Então a gente passou praticamente 1 ano e meio, quase para 2 anos e meio, 3 anos de atraso por conta do embargo dessa área também. Paulo? O demais fiquem à vontade. Quem mandou entregar aquela notificação de 15 dias para o pessoal deixar a residência? A notificação de 15 dias foi entregue pela Secretaria de Obras. Na verdade, a Secretaria ela tem por obrigação, ela pode até revalidar essa notificação por X período, tá? Desde que haja algum processo de negociação, porque é de responsabilidade dele, se caso da Secretaria do próprio prefeito. Se acontecer algum tipo de enchente e as famílias não estarem advertidas do processo que tem lá, ele pode ser responsabilizado por isso. Sim, mas é uma falta de tato para com as pessoas, né? Chega, conversa, explica que está cumprindo uma obrigação legal, entrega e entrar no desespero dele aquele dia. E hoje de manhã está um maior sufoco lá de novo hoje. Não, deixa eu te explicar. Essa questão do sufoco, a gente tem que avaliar o que é esse sufoco que você apresenta. Por exemplo, o técnico social vai lá, esteve há 15 dias atrás e apresentou para a família todo o procedimento que é feito. Só que, dentro do todo, independente se é nesse período, nesse governo ou governos anteriores, ou quando acontecer à frente, a população sempre tem um pingo de receio. Será que eu vou ter que sair? Será que eu vou ter que... Então, o formato que é apresentado pelo morador daquela região, certo? Também tem que ser avaliado. Se ele está falando o que foi dito lá na reunião, ou se eu estou achando que pode acontecer. Porque na reunião ontem com o prefeito, ontem à tarde, foi tudo totalmente pacífica. As reivindicações dos moradores, colocaram 8 reivindicações, nós fizemos uma reunião tranquila, onde a gente apontou as dificuldades do Poder Executivo e eles apontaram as necessidades dos moradores e que a gente deixou claro que isso vai ser trabalhado caso a caso, família por família. Então, como que vai fazer se uma família que mora no Popó já foi atendida no Saada Nader? Uma situação aqui que em diversas reuniões, inclusive o senhor mesmo, Paulo Mário, já prontificou aqui em algumas situações. Como é que faz? Nós vamos dar outro imóvel para essa família? Eu falei? Não, quando a gente vem em discussão da moradia, o senhor já fez apontamento. Como que a lei é montada, certo? Para que a gente não atenda a família 2 vezes. Em algumas discussões que nós tivemos aqui, em comissões anteriores, o senhor já até apontou isso. Então, a família vai ser atendida 2 vezes? Pode. A lei permite? Não. Então, é isso que nós estamos deixando claro para essas famílias que estão lá, que a gente está fazendo esse diagnóstico social dessa família para saber, caso a caso, como nós vamos tratar. Então,
colocar a pavorosa não é questão de colocar a pavorosa, é que em 25 anos que esse assentamento está lá, ninguém teve coragem de ir lá e resolver o assunto. Agora, esse governo está indo para resolver. Ele está indo, de certa forma, lá, agora falando o seguinte, as famílias que residem na área de risco, e tem risco 4, e nós temos previsão de um período de chuva forte, aí, depois de toda essa estiagem que teve, e pode colocar essas vidas em risco, nós temos que tomar providência em relação a isso. Inclusive, com a proposta de atendê-los em um programa habitacional. Ele sair de um lugar onde ele está em risco, que ele está numa condição irregular, e passar para ele para uma situação regular, dentro de um imóvel digno, dentro de uma escritura, tudo bonitinho com essa família. Tá, eu estou fazendo crítica à ação primeira que vocês fizeram. Porque eu fui, vieram várias pessoas atrás de mim, até peguei o Josemildo de Sopetão, porque ele também não sabia, aliás, ele não anda sabendo de muita coisa, infelizmente. Estou certo? Então, aí ele ligou para você. Então, e hoje de manhã, ligaram para mim de novo. O sufoco que eu uso, a expressão, é uma expressão que me passa pelo telefone, eu não estava presente. Na primeira vez, eu recebi até cópia do documento, que foi enviado por vocês. Então, eu só critico a ação. Eu sei que lá tem uma série de problemas, não é de hoje, é uma invasão, uma série de coisas, vai muito mais além que isso. Mas a forma como se faz, ela pode ser mais branda, não tão acidental, vamos dizer, que as pessoas levam um baque. Imagina você, eu fui procurado anteriormente, só para você saber, e você mesmo deu a resposta. Eu fui procurado por algumas famílias de lá, que queriam reformar a casa, está lembrado disso? E você me falou, nós deveremos mexer com isso no ano que vem, que é este ano, porque nós falamos no ano passado, e as pessoas não mexam na casa, porque vai haver modificações. Você falou isso para mim, eu já passei para essas famílias. Quando me procuraram não foram essas pessoas, foram outras pessoas. Aí eu fui, encontrei, foi uma coincidência encontrar com ele, não foi? E daí ligou para você na mesma hora. Aí ficamos sabendo do que era, e eu respondi para eles exatamente. Depois vocês conversaram. Mas aquele choque inicial é um erro estratégico muito grande. Eu vou sempre fazer essa crítica, Marco, porque eu não estou colocando crítica ao final da história. Eu estou colocando ao início da história. Segundo, uma pergunta que todos me fazem, e eu não sei a resposta que dou. As pessoas que vão a ser assentadas em outros imóveis que estão sendo construídos pela prefeitura, elas terão que pagar por esses imóveis ou não? Sim, elas terão que pagar dentro do programa Minha Casa Minha Vida. As 10% que serão da sua renda. 5% da sua renda bruta. 5% da sua renda durante 10 anos, 120 meses. Então elas vão sair de um lugar onde não paga nada e vão começar a pagar, é isso? Só que elas vão sair de um lugar irregular, onde ela não tem a posse. Não, tudo eu sei. Ela vai partir para um lugar regular, onde tem matrícula, onde ela tem toda a estrutura de atendimento para ela naquela região. E todas serão apartamento? A maior parte, sim. Não todas? Não todas. Qual é a exceção? A gente está avaliando caso a caso, por isso que está sendo feito esse diagnóstico. Entendeu? Nós temos de 1.500 unidades, 23 são casas, o resto praticamente são apartamentos. Agora, o direito condicional é dado no seguinte sentido, até para responder o próprio TAC. A gente tem que dar direito à habitação às famílias. Se ele é o direito à habitação através de conseguir pagar aluguel, se é conseguir a casa ou se é conseguir o apartamento, a Constituição não define isso. Ela define que o Poder Executivo tem que dar direito à habitação à família. Então, essa é uma característica que a gente até discutiu ontem junto com os moradores, né, no período da tarde, por isso que eu estou te dizendo. Tinha um grupo de mais de 20 famílias lá, junto com a Vânia, que esteve aqui também, e foi colocado, explanado todas as situações. Tudo o que eles quiseram perguntar a respeito de como que seria o procedimento e tal. Voltando um pouco na sua fala, no atendimento principal, também tem uma avaliação que eu acho que o Poder Legislativo, nesse caso, também tem que fazer, que tipo de alerta a gente tem que dar
quando a gente, ou que tipo de situação que a gente tem que fazer, ação que a gente tem que fazer, quando você vai fazer uma ação do Poder Executivo, ou uma ação mais firme como essa. Por exemplo, o que fazer com aqueles que alugavam casa no Popó, tá? E as famílias estão lá dentro? A partir do momento que eles ficaram sabendo que a prefeitura esteve no Popó, teve uma senhora que foi lá, quebrou a porta do imóvel que ela alugava e está dentro junto com o seu inquilino dentro do imóvel. E ontem, na reunião, ele perguntou para a gente qual que era a ação que ele tinha que tomar. Então, eu vou chamar a atenção só nesse sentido. Quando a prefeitura informa que ela vai fazer, certo? Vamos avisar os jornais, avisar todo mundo, você cria um segundo problema, porque aqueles que usufruem de forma, assim, às vezes, não estou dizendo irregular, ou que eles usufruem daquele imóvel lá, que está numa área irregular, qual o procedimento que nós temos que ter com essa pessoa? Quem aluga imóvel em área de risco, qual o procedimento? Que a promotora perguntou isso para a gente, e eu respondi para ela, falei assim, doutora, seguinte situação, alugou casa em área de risco, a prefeitura não tinha esse cadastro, é nossa obrigação saber, então a gente faz o atendimento da família, atendeu a família que está em área de risco, a casa ela tem que ser, de certa forma, interditada. Ou ele faz uma reforma nesse imóvel, para que esse imóvel tenha condição de uso, ele poder alugar, tudo bem? Aí ele pode alugar lá e nunca mais vai ser atendido porque não está mais em área de risco, ou esse imóvel é demolido porque não tem condição de moradia. Vai ficar interditado até que ele tenha, que seja dado para ele condições de moradia de fato. Porque a gente não vai fazer aqui a fábrica das áreas de risco. Tudo bem? Tudo bem, mas o que eu falo é o seguinte, Márcio. Eu estou fazendo crítica às ações. A moça que veio aqui falar na tribuna, que não foi inscrita por mim, ela mostrou total desinformação. Então, o que está faltando é esse procedimento da informação. Se aconteceu agora, tudo bem, mas antes deveria ter acontecido, antes de levar a intimação, antes de acontecer qualquer coisa diferente. Vai se conversa, senta, conversa. Olha, não tem alternativa, nós temos que fazer isso. Então tem que ser duro, tem que ser firme e fazer realmente a colocação. O que estamos fazendo é para o seu bem, ponto final. E as pessoas têm que entender. Toda mudança, ou melhor, toda ação provoca reação. Isso em qualquer sentido, não tem como for. Agora, você pode minimizar essa reação na sua atitude na primeira ação. E foi feito ao contrário, provocou-se um estupim para depois tentar amenizar. É isso que eu estou fazendo a crítica. E aí, deixa eu só... Isso foi só isso que eu fiz até hoje. Não, mas é bom se colocar dessa forma, mas é engraçado que a mesma pessoa que esteve na Câmara, está desinformada, tal, mas esteve na reunião com a gente, chegou com 8 propostas, sabendo de tudo que estava no TAC. Entendeu? Então, por exemplo, ela chega com uma reunião na prefeitura, que vamos dizer assim, eles têm a informação do que está acontecendo. Em 2009, aproximadamente, nós fizemos o que a gente chama lá de um levantamento ambiental naquela região lá, certo? Foi feito junto com a empresa chamada Integra. Você estava aqui na hora que ela falou na tribuna? Não estava. Não tá. Ela ficava assim, é isso, e olhava para o plenário, é isso ou não é? Aí 2 pessoas falavam para ela, não é verdade, gente? Sim, sim. Até os 2 começaram a falar, depois de substituição à fala dela, e o presidente teve que interferir. Mas ela se mostrava muito mal informada nas suas colocações. Tanto que eu sento ao lado de 5 vereadores que estão ali do meu lado o tempo inteirinho. Todo mundo falava, você está entendendo o que ela está falando? E tinha dificuldade na interpretação do que ela queria. Então, isso que é má informação. Isso que eu estou te colocando. Eu só queria abrir o debate, mas que os demais vereadores, até pelo avançado da hora também, nós temos que encerrar até sessão solene às 3h30. Márcio, eu queria... Posso usar a palavra? Márcio, eu estive lá hoje, eu acompanhei a visita das assistentes sociais, da Defesa Civil. A grande maioria ali não vê a hora de sair do local, pelo que eu percebi. Eu queria saber qual é o prazo para eles saírem. Quando é que eles vão nesse programa habitacional? Nosso cronograma é até o mês de março do ano que vem. A gente está tentando adiantar a obra, certo? Com várias ações, porque assim, agora nenhuma obra mais, nem da CDHU e nem do Minha Casa Minha Vida, ele entrega o imóvel se não tiver totalmente averbado, né? Então a gente tem, fora
processo final de construção, a averbação em cartório. Mas a gente está tentando adiantar isso ao máximo. Então, março do ano que vem, essas 55 famílias, que até agora são famílias que estão na área de risco 4, né? Que é um risco maior. Se elas estiverem aptas ao programa Minha Casa Minha Vida, sim. Aí o apto é porque é o seguinte, por exemplo, um dos cortes do programa Minha Casa Minha Vida, a família receber renda bruta até R$ 1.600. Certo? Isso é lei federal. Então não podemos desrespeitar. Então, se houver família que ganhar acima disso, é isso que nós queremos discutir. Como nós vamos fazer, qual que é a discussão que vai ser feita com essas famílias. Entendi. Então, por isso que nós estamos fazendo esse levantamento social. Eu estava ali presente, hoje eu vi uma família que, inclusive a Defesa Civil, na hora também estava ali, que a família estava muito desesperada, a Defesa Civil falou, olha, vocês têm que sair daqui hoje. Vocês não podem esperar até resolver esse problema, tem que sair daqui hoje. Eles teriam direito ao aluguel social nesses casos? Esse procedimento, em primeira instância, assim, como a prefeitura estava sem as casas de aluguel, o recurso está escasso, a gente, como foi feito no caso lá do Jardim Nogueira, tá? Obrigado. Do Jardim Nogueira, a gente, na verdade, levou esse pessoal para dentro de uma quadra, colocamos essa família lá, até tomar uma resolução definitiva. Porque assim, aí sai agora nessa Secretaria da Habitação, né, que está sendo criada para o ano que vem, essa política vem para a Secretaria. Hoje ela é assistida na SEMADES, na divisão emergencial. Então a divisão emergencial hoje, praticamente está muito escasso o recurso para a questão de locação social. E uma das leis que a gente pretende mandar para essa casa é a atualização da locação social, para a gente ordenar melhor isso, de forma mais organizada, com recurso, descrever melhor que tipo de ação pode ser assistida nessa política. Tá. E as famílias que se recusarem a sair, por exemplo, o comércio não quer sair dali, as pessoas já investiram, já gastaram dinheiro, não gostariam, já tem a clientela deles ali, eles não querem sair. Existe a possibilidade do comércio ficar? Então, a gente não deixou nenhuma porta fechada no sentido de questão de negociação com as famílias, tá? Então, a gente pretende terminar todo esse diagnóstico, avaliar caso a caso das famílias que estão lá, para a gente saber se há possibilidade, inclusive, de regularização de algumas famílias naquele mesmo local. Isso. Obrigada. O TAC pressupõe, Fabiana, só para conhecimento, que haja uma faixa livre de 50 metros ao Lago do Rio. Se os 50 metros, você tem ideia, a gente tira as duas pistas e mais o Popó. Popó, só o Popó já dá menos que 30. Não, estou falando, é o que consta, né, infelizmente. Presidente, ô Márcio, essas casas que estão sendo alugadas lá, né? Esses moradores de lá, daí saem de lá, as casas são tudo demolidas ou não? Como é que vai fazer? A proposta do governo, tá, pelo menos em cima é o seguinte: quem aluga casa naquele assentamento que não tem posse, não tem nada, a gente vai atender o locatário. O proprietário vai ser demolido conforme manda a ação, entendeu? O termo de ajuste de conduta. Mas a casa será demolida. Porque, no caso, vamos supor, o proprietário aluga a casa, daí daqui a pouco sai o pessoal, volta outro, vai ter... Não vai. Ali toda a casa que a família for removida será demolida. E dessas pessoas, dessa família que vai sair, todos vão pegar a casa ou tem alguém... A gente não tem esse número final, que é exatamente o que a gente está fazendo, como falei para o Lomar. A gente fez a primeira leva dos 55 e estamos terminando agora a parte da frente. Tá, que é os outros, a gente está avaliando que vai ter em torno lá de 150 famílias. Você sabe que tem alguns moradores, no começo do ano, até eu passei o telefone a respeito do morador que estava reivindicando lá, né? Então, eles ficam preocupados, eles estão ligando para a gente, falando assim, olha, a gente está preocupado, é igualzinho o Paulo falou, né, que as famílias construíram lá, agora vai ter que pagar, é isso mesmo, então não tem, vai ter que pagar, né? Também tem a presunção você constrói naquilo que não lhe pertence, você está sabendo do risco que você tem, né? Porque assim, eu já procurei em diversos documentos, fiz até um levantamento histórico dentro da prefeitura de processos, tudo, em nenhum momento eles tiveram a posse daquele terreno dado. Ô Márcio, mas é 25 anos que eles estão lá, chegou agora, né? Em relação aos 25 anos, em relação ao risco que ele pode ter de uma morte, alguma coisa numa casa caindo, mas eu acho que é muito tempo, né, para levar esse problema, né, para tirar os pessoal de lá, né, faz quase 25 anos. Aí eu vou ser bem sério para você, a gente está no governo, a gente está no governo agora há 2 anos com esse mando que praticamente que a gente está, né, do governo Fernão Dias. Isso, como disse o Fernão, desculpe o perdão da palavra, meio que caiu no colo, né, porque
tudo vem trazendo esses governos anteriores essa situação e não resolvia. Agora a gente tem que resolver. Tudo bem. Eu queria, antes de conduzir aqui, deixar os fiscais todos à vontade, até nem falei antes. Primeiro, cumprimentá-los, parabéns por essa conquista. Tem ainda, próxima semana, votação, mas é um direito de vocês, todos nós reconhecemos isso, e jamais eu não iria se posicionar contra aquilo que é devido e meritório. É mérito, e é conquista. O trabalho de vocês e as exigências, eu coloquei ali como itens, que são exigentes, que constam na 259/2000, que é da assiduidade, a questão da fidelidade ao trabalho, da qualidade do serviço, tudo isso que elenca. Então, que vocês continuem servindo sempre, agora com mais entusiasmo por outros motivos, mas priorizando isso, gente, a qualidade. Né? Tanta gente fala mal da nossa cidade e quem pode dar qualidade somos nós que trabalhamos nela. Então, que vocês nos ajudem nesse sentido. Né? Mas parabéns a todos e fiquem à vontade. Né? Alguém quiser se retirar, desculpa não ter citado antes até. Tá bom? Tá, obrigado. Eles gostam muito da gente. Ele fez de propósito vocês ficarem aqui, viu? Não, mas é bom também vocês acompanharem, para alguns que não vieram, para entender o que acontece nessas comissões também. Né? Que às vezes não faz, tem que ver um pouquinho tudo que é desenvolvido no... E estão convidados toda terça-feira, até a semana que vem só, tá? A estarem aqui às 13h30, é sempre a Comissão de Finanças, a terça-feira, às 13h30, ainda esse ano. O ano que vem ainda vai ser conversado sobre os novos horários, se houver, de todas as comissões. Mas, Márcio, para a gente concluir e fechar, Fabiana... Só pedir, assim, não tem a data da próxima reunião com o senhor prefeito municipal e o pessoal do Popó, né? Se tiver, não tem que a gente pode aguardar avisar a casa, Márcio? Você pode avisar a Câmara? Sem problema. Obrigada. A gente manda a informação. Mas naquilo que é de competência, eu até cheguei a comentar isso só ontem. Tchau, viu? Obrigada. Tchau, tudo bom. Tchau, minha mãe. Tchau, obrigada. Tchau, linda. Pareça mais, né? Tá bom? Tchau, mãe. Obrigado. Só ontem que eu pude detalhar mais o TAC, Márcio, e vi algumas coisinhas ali. Mas eu queria só falar um pouquinho. Aquilo que é contrapartida da Sabesp, que a maioria das coisas aqui, se pegar o TAC de ponta a ponta, fica, por exemplo, a questão das unidades habitacionais lá. A prefeitura tem que montar tudo, a Sabesp só tem que gastar no máximo 50%, que é a interligação, que é porque todas as galerias, digamos assim, têm que ser feitas pela prefeitura, pelo executivo. Água e esgoto. A Sabesp, ela cede o material. Abrir a galeria, dar o material do fundo, que é a pedra, a areia, tudo por parte ou da empreiteira ou por parte da prefeitura. O resto, ela só dá o tubo de água e esgoto para aquela obra. Depois tem que fazer a doação. Depois a gente tem que doar para a Sabesp. E a interligação depois é por conta dela, né? A interligação a prefeitura fez. Não, o que eu quero dizer é a construção dos ramais e tudo mais. Sim, não, ela interliga, aí ela faz a desinfecção da rede, todo o procedimento que ela faz de limpeza de rede e tudo mais. Eu só estou comentando o que consta no TAC. Mas até agora, a Sabesp tem feito a sua contrapartida, tem dado a contrapartida? Fez, a Sabesp, na parte do LU, a parte de cima, ela já tinha doado toda a tubulação de água e esgoto, que é onde está 145 casas. E agora na parte do LU, a parte de baixo, o Nicola Cortez, ela também já cedeu o material para a execução dos empreendimentos. E o resto é plantio de árvore, né, gente? Que aí, na verdade, praticamente ela ficou com o plantio de árvore do Parque Frei Constâncio Nogara. Na hora que a gente remover as famílias do Popó, é a Sabesp que vai fazer o plantio e cuidar dessas árvores até atingir uma certa altura. Na Austin, em todos esses lugares, é ela que está responsável por fazer o replantio. São 16 mil árvores por hectare, né? Mais ou menos. 1.600. Senhor presidente. Ele pôs um zero na mão. 1.600? 1.639, 1.600, algum número assim. Eu já botei por árvore hectare. Pra caramba aqui. Eu contei. Não cabe 16. Desculpem. 1.666 mudas de árvores por hectare. Por hectare. Senhor presidente. Eu estava equivocado mesmo.
Pois não, Léo. Eu queria fazer uma pergunta para o Márcio, posso? Márcio, quando vai ser entregue as casinhas? A gente tem uma previsão de entrega entre o mês de janeiro e o mês de março desse ano, fazer a primeira entrega. Aí a segunda entrega, nós temos uma entrega no mês de junho, a programada para junho, que é mais 159, e depois está programado para janeiro de 2016, 712 unidades. Mas, no caso, uma família que mora aqui em Bragança, ela vai viajar lá para o norte, lá. Ela me ligou hoje e falou para mim, Léo, como é que eu faço? Se ela estiver lá e ela for sorteada, não é sorteada, né? For contemplada. Contemplada. Como é que faz? Ela perde? Não, ela vai ser convocada num período, porque assim, primeiro ela faz inscrição. Não, a inscrição ela apresenta todos os documentos, certo. Tudo bem? Quando chega próximo ao período de entrega, as assistentes sociais convocam essa família para fazer o que a gente chama de pré-habilitação. Aí ela tem que vir reapresentar os documentos, porque aí o salário atualizou, tem toda aquela discussão, principalmente de renda, para fazer a avaliação dessa família. Então, nesse período, ela tem que estar aqui. No período anterior à pré-habilitação, ela tem que estar aqui. Vai ser lá para março, mais ou menos, isso? Entre o mês de janeiro e março. Esses 3 meses, praticamente, agora estão... Mas se, no caso, for em janeiro, agora for contemplada, ela tem que estar aqui presente. Ela tem que estar aqui, porque primeiro, ela tem que reapresentar esses documentos para justificar tudo o que ela pôs no cadastro, porque assim, se faz uma verificação da informação do cadastro é fato ou não. Tá? Aí depois, ela vai apresentar os documentos para mandar para a Caixa Econômica. Passa pelo crivo da Caixa Econômica, num sistema que chama SIAB, Sistema de Habitação. O SIAB é um sistema nacional que a Caixa tem acesso, em que pega, por exemplo, todos os cartórios do Brasil, para saber se a pessoa já teve imóvel. Renda média da família, então ele pega se a pessoa já recebe fundo de garantia, INSS, para saber qual que é a renda. Então tem várias pesquisas que eles fazem dentro do SIAB. Paulo, alguma questão? Fabiana? Léo? Não, estou contente. Tá, eu só queria, Márcio, agradecer mais uma vez sua presença aqui, reforçar aquilo que o Paulo disse. A gente sabe que e todos nós somos cientes, e quero até antes cumprimentar o prefeito Fernando Dias por estar tomando a iniciativa. São 25 anos aí que já deveria ter sido conduzido tudo isso e não foi feito. Claro que respondemos a um TAC e se faz mais do que necessário solucionar esses problemas para resolver também o problema dessas famílias e acabar com a problemática do município, futuras também, a gente já poder conter isso. E por fim, só dizer que a gente vai acompanhar mais de perto isso, principalmente em relação à Sabesp, depois desocupadas as casas, se ela vai cumprir tudo aquilo que determina o TAC, né, do plantio de 1.666 árvores por hectare. Né, senão eu vou judiar da Sabesp aqui. Né? E pedir só mais uma vez que você ache para a gente anexar ao projeto, ao processo, a prorrogação do prazo para que se fizesse até esse ano, pelo menos, a notificação das famílias. Porque aqui o parecer, o que consta no TAC é que esse ano tinha que estar concluído, tinha que estar toda a questão resolvida, todas as áreas já replantadas. Então, é em cima disso que a gente está discutindo. Tá bom? Mas fique à vontade de conclusão. Eu que agradeço. O Poder Executivo, através do prefeito Fernando Dias, encaminhou esse pedido para que a gente tivesse aqui. E estamos à disposição de qualquer tipo de informação dos vereadores lá, assim como a Fabiana também solicitou. Depois, quando houver a próxima reunião for agendada, a gente vai já avisá-los antecipadamente para vocês poderem participar da reunião lá. Eu gostaria, porque se tiver alguma reunião lá, pode convocar. Porque você sabe que tem bastante pessoas que conhecem a gente também que ia participar. Por fim, deixo mais uma vez registrado, nós excepcionalmente dispensamos hoje a presença da doutora Valdênia, responsável pela área financeira da casa, em vista das matérias que constavam, convocando-a novamente para a próxima semana. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14h50, ficando os senhores vereadores convocados para a 43ª sessão, 44ª sessão da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, a ser realizada nesse auditório,
em 2 de dezembro de 2014, às 13h30. Obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde.